Olá, bem-vindo pai, bem-vindo mãe a mais esse espaço de reflexão promovido pela Rede Salesiana Brasil. Eu sou o professor Juliano Mazeto e hoje eu vim falar com vocês aqui sobre um tema que às vezes é bastante complicado, que são os filhos adolescentes em período de pandemia. Nós sabemos que a adolescência já é um período complicado em si, porque é um período de instabilidade hormonal e, consequentemente, de instabilidade humoral, ou seja, de instabilidade dos humores, que é um período das revoltas, das rebeldias, das contrariações. Sim, adolescente em geral é chato. E é importante lembrar disso porque nós também já fomos adolescentes. Nós também já tivemos ali na fase, por exemplo, quem está ali no 9º ano, 1º ano do ensino médio, de pensar que a gente pode resolver o mundo, de que tudo aquilo que veio antes de nós é algo ultrapassado, é algo que não faz mais sentido, de como as pessoas viviam esses absurdos, de que o fato de eu ter chegado do mundo me tornou o mundo um lugar mais bonito. Isso é um adolescente. Agora imaginem isso dentro de casa, no confinamento. A coisa pode virar um inferno. A coisa pode ficar bastante problemática. Então, como lidar com filhos adolescentes no período da pandemia? A melhor coisa que se pode fazer, talvez, é faça combinado com ele. Ele já não é mais uma criança que não entende as coisas, mas ele também, ele sabe como testar os pais, ele está no período onde ele está consolidando o processo de personalidade dele, então é um período de fazer os combinados responsáveis. E o que são combinados responsáveis? É mostrar para ele que sim, já que ele quer ser um adulto, que ele deve começar a pensar a própria vida a partir da sua adultice requerida. É interessante isso, principalmente, eu vejo muito isso, principalmente nas meninas. Você está ali por volta dos 14, 15 anos, as meninas sempre jogam um ano a mais para dizer que elas já são grandes. Claro que depois dos 18 a gente sabe que isso muda um pouco, mas antes não, elas querem crescer mais rápido. Então faça combinados. Combinado no seguinte sentido: divida responsabilidades, chame eles à reflexão e, por um lado, empodere-os com relação àquilo que você está dando, mas também responsabilize-os. No seguinte sentido: olha, você é responsável por colocar o lixo para fora. Ah, mas eu não tenho, não sei o que, eu tenho aula agora. Beleza, então termine a sua aula, depois você coloca o lixo para fora. Mas não se esqueça de colocar o lixo para fora. Não blefe. E outra coisa, não adianta fazer escândalo, gente. Tem muitos pais que pensam que pode resolver tudo no grito. Não é no grito que a gente resolve as coisas com o adolescente. Por quê? Porque eles já estão querendo que isso aconteça. E todas as vezes que a gente se desestabiliza e parte para o grito, parte para a barulheira, eles que ganharam. Então, com filhos adolescentes é importante cumprir os combinados. E cumprir mesmo os combinados. Por quê? Porque ele vai entendendo que a vida adulta é uma vida feita de combinados. E principalmente agora, na pandemia, onde você, pai, e você, mãe, também está desestabilizado do ponto de vista dos humores, do ponto de vista das preocupações, do estresse do dia a dia, que é um estresse diferente, que tende a potencializar várias coisas. Então, faça combinados e cumpra os combinados. Por quê? Porque isso daí vai ensinando para aquele adolescente que pensa que é o conquistador do mundo e da América, que, primeiro, ele pode até ser o conquistador do mundo e da América, mas ele vai fazer isso a partir do momento que ele cumpra os combinados, que ele seja responsável pelas atitudes, pelas decisões e por aquilo que ele está construindo na própria vida. Isso é importante. E acho que esses combinados, dependendo da situação e dependendo do nível o pico de estresse que as coisas estejam, é importante que esses combinados sejam feitos quase que diariamente. E recordados, porque não basta falar uma vez, e na segunda gritar. É importante recordar os combinados. E recordar os combinados, às vezes, pode ser repetido a mesma frase. Por quê? Porque fica um negócio tão chato que aí aquele adolescente vai entender que você não vai ceder. E que você está ali para, de fato, continuar a cumprindo aqueles combinados. Uma outra coisa importante que também recomendo é: permita que os adolescentes tenham o espaço deles. Claro, hoje em dia, por conta dos celulares, das redes sociais e de todo esse acesso à informação, é preciso que seja um espaço monitorado em muitos pontos.
mas é importante que ele tenha os espaços dele. Por quê? Porque esse espaço da identidade, ele vai nascendo desta maneira. Então, não basta apenas ficar o tempo todo supervisionando como se aquele adolescente fosse um descabeçado, mas é importante levá-lo à reflexão. É importante fazer com que ele entenda que para cada atitude você tem uma consequência. E essas consequências podem ser as mais variadas possíveis, dependendo de como será a ação e a proposição. Então, lidar com adolescentes na pandemia é estabelecer um processo de negociação afirmativa. O que é uma negociação afirmativa? Nós conversamos, nós pensamos, nós refletimos, nós ponderamos, nós combinamos e nós cumprimos. Isso é importante. Pense nisso.